Investigando a história. Os manuscritos do Mar Morto. Esta é a menor altitude da Terra, 305 metros abaixo do nível do mar, as praias do Mar Morto. É impressionante devido às colinas que se erguem abruptamente. Aqui foram achados os manuscritos do Mar Morto, em 11 cavernas pontilhadas nas colinas, todas em um perímetro de 3,2 quilômetros. Esta é a quarta caverna descoberta. E há uma escavação em andamento, liderada por este homem, o estudioso hebreu Robert Eisenman, da Universidade Estadual de Long Beach. Usando radar perfurante, eles procuram cavernas que podem ter passado desapercebidas. Potential is like earth-shattering, if you like. Culturally, historically, if we could find a cave, which is an artificially hollowed out cave, if they had an overflow of manuscripts or documents, they would have hollowed out a second one or a third one. Maybe we can't see the entrance, so the potential is unimaginable. É típico do que os manuscritos inspiram. A simples ideia de descobrir novos rolos que forneçam pistas novas. Tem sido assim desde a primeira descoberta. Este é um dos lugares mais áridos da Terra, fértil somente em história. Este é o deserto mencionado nos Evangelhos, onde andou Jesus, onde João Batista falou sobre uma voz no deserto, e onde pastores ainda procuram o menor tufo de relva verde entre as rochas. Em 1947, um beduíno jogou uma pedra nesta caverna, hoje chamada Caverna número 1. Ele escutou barulho de cerâmica quebrando. Lá dentro, o beduíno encontrou 10 jarros, em um dos quais havia diversos embrulhos cuidadosamente envoltos em linho. Eles desenrolaram uma longa faixa de couro coberto por uma escrita estranha. Os beduínos sabiam que o achado era antigo, mas não sabiam o quanto. Sempre em busca de antiguidades pelo deserto da Judéia, tentaram vendê-lo a um negociante em Belém e depois em Jerusalém. Não foi difícil encontrar um no mercado da Cidade Velha. Em Jerusalém, é sempre árduo distinguir o velho do novo, e esse foi o problema. Ninguém sabia o valor. O primeiro negociante, chamado Kenda, não sabia o que tinha em mãos. Pagou aos beduínos $100 pela mercadoria e para que trouxessem mais. Quem poderia imaginar que essas velharias sujas e esfarrapadas constituíam o maior achado manuscrito da história? Uma janela de 2000 anos para as mentes de judeus digladiando suas ideias religiosas que fervilhavam pelas vielas de Jerusalém. A descoberta, em 1947, foi fácil comparada aos 50 anos seguintes de luta para decifrar-lhe o significado. As leituras do radar são interessantes. Seu alvo é uma área adjacente à Caverna 4, onde a maioria dos documentos foi achada. The interesting part about this is we're shooting into the cliff face. This could be a void. It's not the strongest signal we've ever seen for a void. A caixinha laranja envia ondas de radar à mistura de cascalho, lama e argila para criar uma foto computadorizada do que está lá dentro. Interpretação é tudo, menos obter uma boa imagem. Isto requer ousadia e habilidade. We saw a huge empty area on one of the 3 adjourning fingers next to Cave 4. We're trying to identify exactly which that finger is. And we're trying to see if there's another cave like that. If there is another cave like Cave 4, it would be like the motherlode of all motherlodes for Dead Sea Scroll documents. A Caverna 4 situa-se no topo de o Alcantil Sobranceiro, a uma ravina aberta pelas chuvas esporádicas de Jerusalém. Entrar nela pode ser complicado. É preciso descer até atingir uma câmara de 9 metros de comprimento. This, as you can see, is not a natural cave. It's an artificially hollowed out cave for the purpose of storage of manuscripts. If you look, you'll actually see holes where they probably had shelves, just like a modern library. This was the motherlode of all the Dead Sea Scrolls. There must have been maybe 375,000 fragments of manuscripts in here, just piled up almost to the top, mixed with bat guana,
you know, mud, dung, everything you can think of that had piled up over the years. A equipe original que explorou a Caverna 4 ofereceu aos beduínos 30 piasters para cada centímetro quadrado de manuscrito que encontrassem. Foi um incentivo errado. Eles rasgavam os manuscritos maiores em pedaços pequenos para receber mais. Essa caverna era uma biblioteca ou um esconderijo apressado? James Van Der Ken, da Universidade de Notre Dame, pertence à equipe que edita os manuscritos. It's a large enough cave and reading could have been done in it, and it's a comfortable place in which to do something like that in that climate. It's also the closest place to the buildings, and when the buildings were being attacked, or just before that, it's possible that manuscripts were deposited there or tossed there in haste for protection. The interesting things are the never-before texts. We call those sectarian texts or non-biblical texts. So we have 600 some odd of those, and that's where the exciting drama of interpreting what the scrolls mean came into play. So this is K4, the granddaddy of them all. Sabemos o que os textos bíblicos diziam. Eram cópias de livros do Antigo Testamento. Mas os textos sectários eram inéditos e consistiam em informações sobre as condições na Judéia que levaram à ascensão do cristianismo. As primeiras leituras prometiam grandes revelações e esse assombro refletia-se nas primeiras notícias sobre a descoberta. Uma das dificuldades no fim da década de 40 foi a situação política confusa. As cavernas estavam na Jordânia, quando não existia o moderno Israel. Enquanto os documentos viajavam pelas vielas de Jerusalém em busca de quem pudesse avaliá-los, estourava a guerra de independência de Israel. Quase perdido entre as notícias do combate, um anúncio do epigrafista W.F. Albright, em Baltimore, jogou nova luz sobre os manuscritos. Ele os datou da época dos Macabeus e Herodes, portanto, de Jesus. Foi em 12 de abril de 1948. O interminável conflito em Israel não facilitava o estudo dos manuscritos. E quando se soube o real valor deles, as colinas ao redor do local da descoberta foram vasculhadas em busca de mais documentos. A Caverna 4 era a principal, porém as 11 cavernas descobertas em 10 anos continham rolos, significando que quilos de fragmentos flutuavam pelo mercado negro de antiguidades. Antes de montar o quebra-cabeça, era preciso obter o máximo de peças. Em 1954, um líder religioso sírio pôs à venda em um anúncio no Wall Street Journal 4 manuscritos do Mar Morto. O Estado de Israel comprou-os por $250 mil. Eles valiam isso? No mesmo ano, Israel começou a planejar a construção do Santuário do Livro, especialmente para os manuscritos do Mar Morto. Eles se tornaram a identidade do novo Israel. Os manuscritos continham todos os livros do Antigo Testamento, exceto o de Esther. Um magnífico tesouro do judaísmo, mais velho que a Bíblia como a conhecemos. Se essas eram as sementes do judaísmo, seriam também as do cristianismo? Desde a primeira descoberta, todos souberam que um tesouro tão grande quanto os rolos seria a presença de uma única palavra neles: Jesus. Essa busca duraria mais de 50 anos. Uma investigação progride se sabemos quem está envolvido. Neste caso, quem escreveu os manuscritos do Mar Morto e por quê? Os manuscritos do Mar Morto continuam tão misteriosos quanto ao serem descobertos em 1947. Estudiosos ainda discutem quem os escreveu. Redigidos em hebraico, aramaico e grego, eles claramente refletem o Antigo Testamento. Mas seriam também cristãos? Trabalhando como detetives, os estudiosos seguiram pistas e fizeram perguntas lógicas.
As cavernas estavam perto de uma antiga comunidade na praia do Mar Morto, chamada Qumran, especialmente a caverna número 4. Hoje, as ruínas de Qumran silenciosamente torram ao sol, mas para os arqueólogos, as pedras podem falar. Acredita-se que extremistas judeus chamados essênios viviam aqui. O historiador Joséfo observou que os essênios eram uma das 3 maiores seitas judaicas da época, ao lado dos fariseus e dos saduceus. I think you could call them radical. They did regard themselves as preserving the correct way of life, an older way of life. They believed that they were the ones who correctly interpreted the law of Moses and did so with great care and exactness. And then they attempted to live up to their interpretations of that law. Era uma vida de estrita obediência à lei de Moisés. Eles praticavam banhos rituais de imersão total na água, 3 a 7 vezes ao dia, para purificar-se. No deserto, porém, isso era mais fácil dizer do que fazer. Eles então construíram um elaborado sistema hidráulico para afunilar a água de chuva que corria a 32 quilômetros de Jerusalém, derramando-a pelas colinas em pequenos aquedutos que a conduziam até cisternas, seguras para seu uso pessoal e seus banhos rituais. What you see before you is a typical immersion pool. It's a quasi-cistern, but you see it has steps. Steps not only for cleansing, but also steps for people to go down in it and immerse themselves in a ritual purification manner. And if you look at the documents, particularly the community rule, you'll see that this was something that was required of the community members on a daily basis. Eles eram vegetarianos. Mulheres não podiam entrar. Os essênios doavam todas as suas posses à comunidade. Arqueólogos encontraram entre as ruínas indícios de um escritório, onde escribas copiavam as escrituras sagradas. Mas havia outras ideias nos manuscritos. Many are texts that are poetic, like the Psalms, but express the views of this group. A number of them deal with the future, talking about messiahs, the final war, and things like that. Ao menos um estudioso acredita que a variedade de temas nos manuscritos indica que eles não se originaram necessariamente em Qumran, mas foram levados para lá durante um ataque dos romanos. Norman Golb, Universidade de Chicago. Now, if we look carefully at the places where they were found, we see they're all positioned in or near wadis, riverbeds, which lead out of Jerusalem. The significant aspect of the history of the Jews of Jerusalem at this time, they were forced to take their scrolls out of the city. They took the secret passages, which Josephus talks about in his Jewish wars, and hid them in caves and cisterns and so on throughout that territory near the Dead Sea, hoping that the terror would pass and they would pick them up and bring them all back to Jerusalem. I think it's likely that a number of manuscripts were brought to Qumran from elsewhere. We wouldn't know what those other places were because we don't have any indication in the texts. I don't think it's very likely that they were all brought there from elsewhere or from, let's say, a single national library, if there was one, in Jerusalem and brought to that site. We cannot make a major case for Essene. They were just one small group. Josephus says no more than 4,000 in all of Palestine. And they were a small part of a very large number of Jewish inhabitants of the city. Embora a posição de Golb seja respeitada, os estudiosos continuam a identificar as conservadoras escrituras judaicas do Mar Morto com a seita radical dos essênios, que, segundo se acredita, viveram em Qumran. These scrolls did have Essene characteristics, but that also had an extremely aggressive militancy. Some have said, oh, this is just a collection of documents. These writings are consistent across the board. You never get a compromising document here. You never get an accommodating doctrine here. Never get one approving of Roman rule or foreign rule, of niece marriage, of polygamy, of the king marrying a non-Jewish woman. I mean, these are like consistent down the line.
Assim tem sido a pesquisa dos manuscritos por 50 anos. Mas quer tenham vindo de Jerusalém ou dos essênios de Qumran, eles são valiosos por fornecerem contexto histórico ao século I. It's not just some question of some Essenes living on the shore of the Dead Sea. It's more significant than that. It shows the thinking of the Jewish people at a crucial moment in their history. Os 2 primeiros séculos antes de Cristo e o primeiro depois de Cristo constituíram uma época de acontecimentos monumentais. Os romanos ocuparam a Judéia. Os judeus fomentaram guerra. O segundo templo foi destruído pelos romanos no ano 70. Jerusalém ardeu. Poucos anos depois, 1000 rebeldes judeus, ou zelotes, suicidaram-se na fortaleza de Massada para não render-se ao jugo romano. Os judeus foram massacrados. Houve ainda uma rebelião entre 133 e 135, e mais uma vez eles foram derrotados pelos romanos. Em meio a esse redemoinho, pensadores judeus tentavam conciliar suas crenças e a lei de Moisés com os desastres sem fim que padeciam. Muito disso está refletido nos sectários manuscritos do Mar Morto. Falava-se de Apocalipse, da batalha final. We have been given a blessing beyond anyone's imagination. We have been given a treasure trove of some 2,500 documents from the past. The ideas here are so awe-inspiring, so uplifting, so poetically beautiful that you actually sometimes stand speechless before the creativity of these people. I mean, these are unique, beautiful ideas, and you can see what Christianity came out of. É por isso que a busca por mais rolos continua no exterior de Qumran. E também no interior das próprias palavras. So you think we got a good read there? Richard Reeves e seu filho David operam o radar perfurante. Continua a busca por cristianismo nos manuscritos do Mar Morto. Não tem sido uma escavação fácil. O radar indicou uma possível caverna, mas eles não a localizaram. Do you have anything that shows the probe that we've been digging through? It's very hard marl. It's much harder than we thought. It's not just limestone and mud. It seems like almost granite when they chip away at it. It's taken them quite a number of days to do that. Eles escavaram 2,5 metros sem achar uma abertura, e o entulho é como uma cachoeira. Isso causou o problema. O radar caiu em uma rachadura e eles terão de alavancá-lo fora. Mas acidentes às vezes levam a descobertas. Enquanto ele está lá embaixo, vê um pequeno buraco, a melhor pista até agora. A equipe vai averiguar. It looked like some empty area of some kind? It could have been. It was near the end of the scan, probably the last half of the first 2 scans. So something that might have had the appearance of a void area. Os primeiros estudiosos apreciaram a valiosa informação sobre judaísmo, mas querem saber o que os manuscritos diziam sobre o cristianismo. Começaram a comparar semelhanças de linguagem entre o Novo Testamento, os Evangelhos e os manuscritos do Mar Morto. In the early church, as it's described in the book of Acts, all the first followers of Jesus handed over their property to the group to take care of any financial needs people might have. We know of this for only one other group, which is the group that was associated with the scrolls. Upon joining the group, one had to hand over one's private property so that there were no distinctions of wealth. Robert Eisman vê semelhanças entre o documento de Damasco, cujos fragmentos foram obtidos nas cavernas 4, 5 e 6, e a linguagem do Novo Testamento, que menciona jogar as redes. In the New Testament, the nets are always nets with the apostles are tossing out into the sea, nets with lots of fishes in them, fisherman imagery and so on.
but here the nets have to do with Belial, the devil's net. So again, you get slight parallels that may or may not be related. In my view, they're all related. Whether any of the followers of Jesus read the scrolls, we don't know. But what we can say is that the kind of language we find in the scrolls, a number of the ideas we find in the scrolls, show up in the New Testament. Some of the same phrases occur, like the group of the scrolls refer to themselves as the sons of light and talk about their opponents as the sons of darkness. And those very phrases are used in the New Testament. Os essênios escreveram nos manuscritos que Deus dividiu a humanidade em dois campos. Eles eram os filhos da luz. Os que não pertenciam à comunidade eram os filhos das trevas, que deviam ser evitados por serem impuros. Jesus refere-se aos filhos da luz em Lucas 16, de 1 a 9, dizendo que os filhos deste mundo são mais astutos em sua geração do que os filhos da luz. Como Cristo pregava o amor universal para com pecadores, ele parecia estar criticando os essênios por seu modo de vida, evitando todos os pecadores. Eisman localiza outro termo, o da Nova Aliança, presente nos manuscritos, e o cálice da Nova Aliança, que continha o sangue de Cristo na última ceia, conforme o Novo Testamento. If you go over to the passages at the Last Supper where Jesus talks about the cup of the new covenant in his blood, he says, drink this, mashek in damashek. So there is a definite relationship here between the play on the words of Damascus and what's going on in the gospel between the cup of blood of the Pauline version. A versão paulina, em sua forma evangélica, quando ele o levou para a Grécia e Roma, tornando uma religião exclusivamente judaica em uma fé universal que acolhia gentios. Mas os manuscritos do Mar Morto confirmam as raízes indiscutivelmente judaicas do cristianismo. Ideas in the scrolls which have some bearing on ideas in the early Christian texts clearly belonged to the ancient Jews. The early Christians were Jews, were they not? And they certainly imbibed the culture, including the literary culture, and the thinking of the people amongst whom they lived and with whom they mingled. Isso, outro exemplo, a metáfora do caminho no deserto. Both groups adopted the prophecy of Isaiah. In the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. In the scrolls, that passage is applied to the community to explain why they were where they were out in the Judean wilderness, leading us to think that they went there to await the arrival of God. In the New Testament, of course, it is applied to John the Baptist in all four of the Gospels, explaining that he was the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Eisman faz uma associação maior que os outros entre os manuscritos e o cristianismo. And I think anyone who reads this document will see that the points of Christianity are here one after the other. Baptism, immersion in rivers, purification of the body, Holy Spirit baptism of the soul, cleansing of the soul before that, making a way in the wilderness, but the way it has to do with the laws commanded by Moses. I think that's a helpful way of viewing the early church. They were a Jewish group. It changed later on, of course, but because they were Jewish, they knew these sorts of traditions. They knew the similar language and used it as they attempted to express their own theology. Almost all the ideas of John the Baptist are in this document. I don't say John the Baptist wrote this, but he is certainly preaching things that are almost virtually parallel, and so I have to date this by internal evidence, early 1st century, not 2nd century BC. It's called the War of the Sons of Light Against the Sons of Darkness, and it all outlines a whole general apocalyptic battle plan of a messianic, apocalyptic, quasi-monastic form together in a holy army and invite the heavenly host led by the Messiah to come down and fight with them in this final apocalyptic war against all evil on the earth.
primeira tarefa é sempre a de preservar a evidência. Os escribas escreveram sobre pergaminho e sobre papiro. Alguns arqueólogos creem que Qumran abrigava um escritório, onde os escribas trabalhavam sobre grandes mesas. Embora alguns dos bimilenários manuscritos estejam em bom estado, milhares de outros fragmentos não estão. No subsolo do Museu de Israel, 3 cientistas trabalham como neurocirurgiões para salvar os fragmentos. Uma tarefa é corrigir os erros de organizadores que emendaram fragmentos com fita adesiva comum. Precisam agora remover a cola dos delicados fragmentos para melhor preservá-los. We don't use such materials now, so it should be removed. But before this, I have to make a temporary reinforcement from the right hand side. A pele animal, ou pergaminho, conserva a mesma firmeza de 2 milênios atrás. Mas as fibras vegetais dos papiros começam a se deteriorar. Para ler o que está escrito neles, é preciso restaurá-los. Papyrus is done from some layers of plant, and now these layers are separated. And I should to glue these layers together. Essas mulheres têm trabalhado aqui por 10 anos. A restauração foi ininterrupta desde a descoberta dos manuscritos há meio século. Se o objetivo é ver o que está escrito, o passo seguinte é entender o que significa. Para isso, é necessário decifrar o maior quebra-cabeça do mundo. Well, this is the test for Kilamuva. Remember, there was like a scorch mark in the stone. Bruce Zuckerman é professor na Universidade do Sul da Califórnia. Sua equipe desenvolveu um programa para limpar os textos difíceis de ler. A lot of times, in Dead Sea Scrolls, as in other ancient inscriptions, whole issues of history and of religion and of you name it can turn on the proper reading of a single letter. So if you read that letter well, you can change history. É comum o professor Zuckerman corrigir o trabalho de algum escritor do passado remoto. Em um texto, ele encontrou uma lacuna onde o escriba havia apagado letras, deixando o espaço em branco. Era o livro de Jó. Clearly someone came in, scribe at some point, and he erased the text. You can see little traces of it left, but he erased it. He may have copied something twice. After all, this is a document he's not making up. He's copying it from an original. And so, since this is a book of Job, and I know what ought to be put in here, what I did is I decided to see if I could borrow letters from elsewhere in the scribe's own hand and superimpose them to see if they would work in the gaps. A frase em aramaico é dita por um homem no livro de Jó. Na linha de cima, Zuckerman localiza outra rasura. He wrote this letter and he wrote it again. And this time he scratched it out this way, see, because it was... So one of the things I wanted to see is what letters would work. And so I just took this letter here and I made a second copy of it. And that's what I think he scratched out there. By superimposing letters from one place, let's say it's in a scribe's hand, and putting them on top of an area where you're not clear what it reads, and suddenly say, there it is, there's the, I can see it now. You know, some little thing that will suddenly give you the connection. É um tipo diferente de exame. Ser capaz de enxergar dentro dos manuscritos e reunir letras até preencher lacunas. É como tentar ler o pensamento do escriba. There's really no ink here. There's a break where the ink was, but the break is very characteristic. It's not just a break, it's a break with a particular shape to it. So when you look at it, you say, well, what would have caused that? And then you say, well, that's what would have caused that. And since that happens to be what you expect to be there, it's somewhat helpful. Sometimes I imagine that I and my colleagues are standing around a big round table, and we are working on 700 jigsaw puzzles, and the jigsaw puzzles have about 10,000 pieces, but they're all jumbled together.
É muito mais do que um jogo. O trabalho computadorizado do professor Zuckerman tem iluminado áreas obscuras dos manuscritos, revelando novas palavras e interpretações. See, we have here a place where there's a gap between one fragment and another, and we use a case where we can sort of fill in the gap, where we call it patching, where you make a little patch. We make it very clear where we change things. We could hide all this, so it would look very nice and look perfect. But looking perfect is a bit dangerous when you have a situation like this. It's not exactly what you want to do. Luz infravermelha tem sido usada para detectar fraudes em obras de arte e às vezes para ver quando o pintor mudou de ideia e pintou por cima de um erro. Nos manuscritos do Mar Morto, ela é usada também para ver através de camadas de sujeira acumuladas no decorrer das eras. I would never have guessed that these were letters until I saw them here. But only after you've seen it in the infrared do you really see it. Looking at two sets of writing, one on top of the other, see? And that's actually because I'm looking from one surface of the skin to the back of the other surface of the skin. But in infrared you can look right through like it was X-ray. Dos manuscritos foi feito de cobre. Isso era incomum. Enquanto 25% dos demais manuscritos eram cópias de livros sagrados, objeto de anos de estudo, este era o mapa de um tesouro, com instruções precisas para achar ouro e prata enterrados. No one has announced discovery of the treasures. The treasures are in 60 different places. What you'll find there is another copy of this document with its interpretation. Now, my theory is that there are two documents, and that they're like a lock and a key, and that you need both of them to figure out where the treasure is. Talvez o tesouro nem sequer exista. Muitos seguiram as direções e voltaram de mãos vazias. Por isso, ele continua a nos fascinar. Mas o que fazia entre os escritos sagrados? Esse é mais um mistério dos manuscritos. Muitas referências a locais e pessoas estão escritas em código, que os estudiosos tiveram que decifrar. Esse é um dos muitos entraves para o significado dos manuscritos. Almost always the scrolls refer to peoples or to individuals under ciphers or epithets, sometimes involving plays on words to refer to them. So it's not always obvious to whom they're referring. We wish that they wouldn't just say teacher of righteousness or wicked priest for his opponent, but would tell us who they were. Here you've got, instead of God's name, they put 4 little dots for God's name. This actually says, the Lord spoke unto Moses. O professor Eisman acredita que eles usavam codinomes para proteger-se de perseguições. Since they don't identify people by name, they can at least say, well, we weren't talking about that. I mean, it might not help them in the end, but they can at least make that claim. Frases interessantes aparecem nos rolos. Mestre da retidão, sacerdote maligno, Kittim. Houve 2 rebeliões contra a ocupação romana na Palestina. Em ambas, os judeus foram derrotados e o sagrado templo de Salomão destruído. No one who resisted Rome was allowed to survive. The Romans hunted down everybody, including Masada. Masada é um símbolo do que acontecia a quem desafiasse os romanos. Um grupo de 1000 zelotes judeus resistiu aos legionários por 1 ano. E então, todos se suicidaram para não tornar-se escravos de Roma. The only groups that did survive were the Pauline Christians, who claim also to be Pharisee to start with, though they portray themselves as being against the Pharisees in the Gospels and in the figure of their Jesus as they present him in a Paulinized way. Ele se refere à igreja cristã do apóstolo Paulo, convertido pouco depois da crucifixão de Jesus. Knows this group. Paul was trained in this group.
All his vocabulary reflects his training by this group. That was the basis, that was the foundation that was present, and it's not entirely disappeared from Christianity. But changes did occur, and different ways of thinking and interpreting became more important. But it grew from a Jewish base. They left us this treasure trove, this time capsule behind them. None could come back because they were all exterminated, but they left their documents, and we are the fortunate ones in the 20th and 21st century to have discovered them. And now we can do some real history. A escavação está terminando sem sucesso. Is it on this finger or this finger? I think it's on that. If you go in there, Cobb, you may become the most famous person on the planet for 2 days. And then if you go in there, you'll become famous if there's something in there. Pode haver mais manuscritos em outras cavernas, mas esta expedição não os encontrou. Let's bag it in and wait a little more. It's like sort of playing blind man's bluff because we don't know if we're too low or too high, and the chipping away is so difficult that we can't ask the workmen to do any more than they're doing. They may have dug the hole too low or too high or whatever, but it was an attempt to probe physically what you were seeing on this radar scan, and we did the best we could because the work was extremely hard and time-consuming and tiring. Now, I can't imagine how hard those clips were. A verdadeira exploração continuará dentro dos manuscritos e fragmentos com tecnologia forense para escavar novas palavras ocultas nas peles de animal. O que de fato tudo move é a ânsia por encontrar respostas nas origens da religião.